Fala galera, beleza? Agora que a gente entendeu todo o ecossistema do Node, a gente vai dar continuidade na nossa API e profissionalizar ainda mais esse serviço de WhatsApp para transformar naquele projeto que a gente olhou na aula de ontem, beleza? Então, para isso, eu já vou começar aqui com a mão no código e vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma pasta chamada src, source em inglês, tá? Essa pasta vai ter algumas coisinhas. Aqui dentro da raiz mesmo, eu vou criar um outro arquivo também, que é o whatsapp.js. Opa, tem alguma coisa errada aqui. WhatsApp, beleza? E aqui dentro de src, eu vou criar uma pastinha, um arquivo chamado routes, que é o que a gente vai utilizar agora, beleza? Se você perceber aqui, o meu VS Code, ele marca as pastinhas, os arquivos através da extensão dele, tá? Se você quiser saber um pouco mais, se você quiser deixar o seu igual esse aqui, é só vir aqui nas extensões e aqui tem uma extensão que deixa eu lembrar aqui qual que é, eu acho que esse daqui, ó, Color Highlight, não. A Color Highlight também é legal, que quando você escreve um hexadecimal, ele pinta a cor do hexadecimal igualzinho da cor que a gente está utilizando, tá? Mas essa extensão aqui, ó, Material Icon Theme, tá bom? Se você instalar aí e procurar no seu VS Code, clica aqui em extensões e procura por Material Icon Theme, você vai encontrar. Ele tem uma série de estilos para pastas, extensões aqui dentro dele, tá? Ó, para tudo ele tem, ó, para JSON, para tudo. Dry.io também, para tudo, tá? Então é bem legal. Continuando aqui na nossa série, tá? Vou fechar isso aqui. O que a gente fez? Fez essa pasta aqui, tá? Esse arquivo aqui, que é o arquivo index, para fazer um teste, tá? Para a gente monitorar como que o Node funciona. Mas, na verdade, a gente vai modificar esse arquivo aqui, mas antes a gente precisa instalar uma ferramenta. Então, agora tendo o yarn na nossa máquina, a gente vai dar um yarn add e a gente vai instalar duas ferramentas aqui. A primeira é o Express, você vai já entender para que ele funciona. E a segunda é o Cors, beleza? Eu vou instalar, você pode escrever assim, yarn add express, Cors, Morgan, qualquer uma outra biblioteca que você queira instalar, ela vai estar aqui na sequência, você não precisa digitar de novo, né? Yarn add express, yarn add cars, não precisa, só digitar uma vez e colocar todas as bibliotecas que você quer instalar, beleza? Instalado aqui, você vai ver aqui dentro do package.json que essas bibliotecas elas foram instaladas como dependência aqui na sua aplicação. Então, o Cors e o Express foi instalado aqui na minha aplicação, beleza? Agora, estando instalado, eu vou apagar isso aqui que a gente fez na outra aula. Vou dar um const, que é para eu definir uma constante. Vou chamar essa constante de Express mesmo, tá? E vou pegar ela, tá? Então, para eu pegar ela de dentro da pasta, só dar um require e escrever o nome dela, tá? Então, se eu der um Ctrl barra, nem sempre aparece, mas às vezes aparece. O nosso emit ajuda, tá? Então, require express, ele vai trazer a ferramenta que a gente está querendo aqui, beleza? Feito isso, eu preciso pegar e instanciar esse express dentro da nossa aplicação. Então, const app, e aí eu vou pegar o express e vou instanciar na nossa variável app, beleza? Feito isso aqui, eu tenho tudo que tem dentro do express, dentro da minha variável, né, constante app. Beleza, feito isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu app e vou passar uma função para ele, tá? Que é a função de escuta, função app.listen. Aqui eu quero subir o meu servidor, tá? E para subir o meu servidor, primeiro eu preciso passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a porta, onde eu quero abrir, tá? Em qual porta eu quero abrir esse servidor, beleza? E aí eu preciso criar uma variável port aqui em cima. Então, const port, e aí eu posso definir ela aqui como sendo process, você vai entender isso aqui, ponto env
ou, se não tiver isso aqui, você vai utilizar a porta 8080, tá bom? O process env é quando eu tenho um arquivinho aqui, né, dentro da raiz, que chama .env, são as variáveis de ambiente da minha aplicação, tá? Então, como ele não vai conseguir identificar isso aqui, ele vai colocar a porta 8080, beleza? Então, chamei a porta 8080 e a partir disso eu posso chamar uma função aqui só para imprimir. Eu gosto de fazer isso aqui, não precisa na verdade, mas eu gosto de fazer para dar um console log que minha aplicação ela de fato está rodando, tá bom? Então, app running on port, e aí aqui eu posso até transformar isso aqui numa template string, tá? Com duas classes, né, envolvidas por duas classes, que aí eu consigo colocar aqui a minha porta, tá bom? Minha variável porta junto com o meu texto, beleza? Feito isso aqui, eu vou entrar aqui dentro do meu package.json e vou criar um script aqui, tá bom? Então vamos vir aqui em scripts, beleza? Ele já criou um objeto aqui pra gente, e o primeiro script que eu quero criar é o script start, tá bom? E esse script basicamente vai ter o comando que é o node e eu quero rodar o index.js, beleza? Eu vou ter um outro comando depois que é o comando dev, mas por enquanto tá ótimo esse comando aqui para a gente iniciar aqui dentro da nossa aplicação, beleza? Feito isso aqui, vamos rodar o comando e vamos ver no que vai dar, beleza? Então vamos dar um node start, na verdade vamos rodar um yarn. Vamos rodar um yarn start aqui. Rodei um yarn start, vamos ver no que vai dar, tá? Errei o comando aqui, que na verdade é yarn, né? Yarn start. Beleza, ó, ele identificou que é o comando index, né? Que eu queria rodar. Ele não entendeu minha variável de ambiente e a gente vai agora fazer um ajuste simples aqui na nossa aplicação para ele conseguir entender. Vamos lá, então faltou duas coisas aqui. Primeiro aqui, process é com um C só, tá bom? E a gente tem que colocar a variável aqui que a gente quer utilizar. Dentro de um arquivo env, a gente tem que denominar essa variável. Então eu esqueci ela aqui e por isso que ele não entendeu e não identificou aqui, tá bom? Então vamos tentar rodar de novo e vamos ver no que vai dar. Beleza, ele exibiu aqui que o app running, tá até errado aqui, que a gente vai arrumar o console log. Então, app running on port 8080, beleza? Então, feito isso, a gente já tem aqui configurado, tá, o nosso servidor com o Express, tá? Lembrando que o Node, ele permite que a gente suba um servidor, mas esse carinha aqui, o Express, ele facilita em diversos pontos. Se você se lembra também, a gente instalou uma outra ferramenta aqui, uma outra biblioteca que chama Cors. E a gente vai utilizar ela aqui dentro da aplicação agora, tá bom? Então, vamos utilizar aqui o app. E aí vamos utilizar uma variável use. E a gente vai pegar o Cors, tá bom? Então, const Cors, que vai vir de dentro, tá? Require Cors. Beleza, feito isso aqui, eu posso pegar esse meu Cors aqui e simplesmente chamá-lo aqui dentro do nosso app use, beleza? Você já vai entender basicamente por que eu estou chamando isso aqui dentro, mas basicamente é para a gente definir algumas permissões. Quem pode acessar, quais métodos podem acessar, quais cabeçalhos tem que ter em cada requisição para a nossa aplicação funcionar de uma maneira mais segura, tá bom? Beleza, um outro interceptador, quando eu utilizo use aqui dentro da aplicação, eu estou dizendo para minha aplicação que intercept e faça essa configuração. Basicamente, é isso que eu estou falando. Isso aqui é chamado de middleware. Eu acho que tem dois Ds aqui, beleza. Isso aqui é chamado de middleware, beleza? Então, ele intercepta e faz configurações na nossa aplicação antes que ela chegue nas nossas rotas que a gente vai botar aqui embaixo, tá bom? Então, basicamente, é isso que os middlewares fazem. Aqui são só importações, a gente só tá... Aqui a gente tá fazendo uma invocação, tá? A gente está invocando tudo que tem dentro do Express para dentro da nossa variável app. Então, eu vou chamar aqui de invocação.
Beleza? E aqui são as importações, tá? Então, importando tudo que eu tenho aqui dentro da minha aplicação. Então, importações. Vou deixar bem explícito aqui para vocês terem aí para vocês, tá bom? E aqui eu estou subindo um servidor, subindo o server, beleza? Feito isso, eu vou fazer mais uma configuração aqui, que é o seguinte. Mais um middleware, tá? E ele, dessa vez vai ser um middleware que vem de dentro do Express, tá bom? E esse middleware chama JSON. Para toda requisição, ele conseguir configurar que aquilo vai ser um JSON. Ele vai conseguir, vai criar a capacidade de entender JSON, tá bom? Então, basicamente, antigamente a gente precisava instalar uma outra biblioteca para fazer isso, mas agora o próprio Express já tem isso, então a gente só faz isso, que vai funcionar tudo bem. Então, vamos parar aqui nossa aplicação, vamos tentar rodar de novo, yarn start. Feito isso, app running on port 8080, beleza? Feito isso aqui, tá tudo certo, a nossa aplicação tá rodando direitinho. Agora, dentro das rotas, a gente vai precisar agora chamar as nossas rotas, beleza? Beleza, então, interceptou aqui, fez as configurações de privacidade na minha API, tá? Então aqui eu vou poder configurar uma série de coisas, mas por enquanto só vou deixar ele assim. Aqui eu configuro a minha API para conseguir receber dados no formato JSON. E por último, eu vou fazer também uma interceptação para mandar os meus dados para minhas rotas, beleza? Então, routes, beleza? Só que esse arquivo ele não existe aqui, então ele vai adicionar um erro. Então, como ele não existe, eu vou importá-lo aqui dentro. Então, import routes, que é igual a required. E para buscar um arquivo, eu vou basicamente dar um ponto barra src barra routes. Portei ele aqui na minha aplicação, as minhas routes existem, então agora está tudo certo. Agora vamos para a nossa routes para a gente continuar a desenvolver o nosso projeto. Beleza, então aqui dentro do meu arquivo de rotas, tá bom? Arquivo routes.js, eu vou começar aqui importando um carinha aqui chamado routes, beleza? Ele vai vir de dentro do Express também, tá? Então vamos lá, Express. E eu quero pegar somente, tá, um recurso aqui que é o módulo router de dentro do Express, beleza? Aqui eu não preciso nem fazer assim, preciso só fazer assim. Não, aqui preciso mesmo, aqui eu preciso trazer e invocar para dentro das minhas rotas. Beleza? E eu já vou pegar aqui, ó, e vou dar um module.exports, beleza? Igual a routes. Feito isso, a gente abriu, tá? A gente chamou a nossa biblioteca, que é o router de dentro do Express, e depois a gente exportou para outros arquivos que queiram utilizar. No caso, é esse arquivo que está querendo utilizar, por isso que ele ficou roxinho, ó, que eu estou exportando de lá. Tá tudo certo agora, tá? Vou fechar aqui meu package.json, tá? Eu vou abrir só o nosso método routes. Feito isso agora, eu vou chamar ele aqui embaixo. Então, routes, e aí, ponto. Eu posso pegar aqui um método get, tá? Que é um método onde o usuário ele vai acessar. Então, vamos dizer que esse método aqui, ele vai ser na rota signup, por exemplo. E aqui dentro eu posso passar uma função, tá bom? E essa função, ela basicamente pode receber dois parâmetros. O rec de requisição e o res de resposta. Basicamente, é a solicitação, né, que o usuário está fazendo. Isso vem com uma série de informações. Qual dispositivo ele está usando, se ele está mandando dados, se ele não está, tá? E a resposta que eu posso devolver aqui para ele, tá bom? Então, basicamente aqui eu vou dar um res.send. E aí vou passar aqui rota de cadastro. Feito isso aqui, a gente agora tem que executar a nossa aplicação. Vamos ver se está tudo funcionando aqui direitinho, tá? Então, yarn start, app running on port 8080. E como a nossa rota ela é get, a gente pode acessar isso no nosso navegador, beleza? Então, eu vou acessar ela aqui no navegador.
Beleza, então eu acessei nossa rota aqui e ele deu a resposta pra gente. Então, rota de cadastro, beleza? E bem como eu poderia aqui dentro retornar um JSON, tá bom? Então, res.json, eu posso retornar aqui, por exemplo, user, por exemplo, Caio. Se eu retornar isso aqui e acessar o nosso navegador de novo, vou dar um refresh aqui. Ele não atualizou. Por que ele não atualizou? Porque a gente não restartou o servidor, beleza? Vou dar um yarn start aqui de novo. Vou entrar lá no nosso navegador, vou atualizar e ele retornou um JSON, tá bom? Existe uma biblioteca, uma extensão do Chrome que formata melhor esses JSON, tá bom? É só a gente entrar aqui em extensões, vamos lá, mais ferramentas. Deixa eu lembrar onde que era configurações. Não era configurações. Aqui, ó, extensões. E a gente consegue personalizar algumas extensões. Essas extensões aqui elas já vêm por padrão, tá? Mas tem uma extensão que chama, deixa eu pesquisar aqui, JSON Web Viewer. Você pode, aqui ó, essa extensão aqui ó, você pode simplesmente, não é essa daqui não, calma aí. Essa daqui ó, JSON Viewer. Ó, ela tem esse formatinho aqui ó, e ela formata melhor a sua requisição no navegador, tá? Então vou só clicar aqui em adicionar extensão. Beleza, ele já adicionou. Ativar sincronização. Não quero que ative sincronização. Vamos ver agora se ele vai formatar a nossa API aqui, tá bom? Vamos atualizar. Ó, e agora ele formatou. E o legal é que você consegue vir aqui nas configurações dessa e escolher um tema, tá? Eu gosto sempre do tema, deixa eu ver, do Drácula, tá? Gosto bastante desse tema. Então, vou salvar. Ele salvou aqui pra gente. Na hora que eu atualizar, ele vai ficar nesse formato aqui, tá? Então, ele mostra a API e o horário que foi feita essa requisição para essa API aqui, tá bom? Então, eu estou trazendo um user e com o nome Caio, beleza? Feito isso, o nosso arquivo de rotas, ele está bem estruturado aqui na nossa aplicação, tá? Mas aqui a gente tem ainda um problema. Toda vez que a gente precisa atualizar a nossa aplicação, a gente precisa vir aqui e rodar um yarn start de novo, tá? Eu não quero que seja feito isso é um processo bem moroso, bem complicado, a gente não consegue ver os erros de novo em tempo real, tá? Então, a gente vai instalar uma biblioteca chamada Nodemon, tá? Essa biblioteca, basicamente o que ela vai fazer, então, yarn add Nodemon, beleza? E eu quero dar um "-d", porque essa é uma dependência que só vai ficar em desenvolvimento. Ela só vai ser útil pra gente em desenvolvimento. Ela não vai subir para produção, tá bom? Então, ela não vai ser útil em produção. Só vai ser útil durante o desenvolvimento. Por isso que o "-d", que é de develop, tá bom? Então, você vai ver aqui no nosso package.json que ele vai adicionar uma biblioteca de desenvolvimento, um novo script aqui, ó, que são as dev dependências, beleza? Feito isso, o que eu consigo fazer agora? E o que torna a nossa aplicação mais legal agora? Dentro do nosso package.json, eu consigo criar agora um outro caminho aqui que chama dev. E dentro desse caminho, eu consigo dizer que eu quero rodar a nossa aplicação com o Nodemon, ao invés de com o Node. Basicamente é isso. O Nodemon, ele vai rodar igualzinho com o Node. A diferença é que ele vai ficar olhando mudanças durante esse código aqui, tá? Então, se tiver alguma mudança em qualquer um desses arquivos, ele vai restartar a nossa aplicação. Então, vamos dar um yarn dev aqui agora. Yarn dev ou um npm run dev, tá bom? Ó, ele rodou aqui nossa aplicação. E olha que legal, se eu entrar aqui no nosso app, que é o index, e dar um Ctrl S, ele vai restartar a nossa aplicação. Então, massa demais, muito legal, tá? Agora a nossa aplicação ela fica atualizando em tempo real, tá? A gente consegue ler os erros, enfim.
tá? Vou deixar aqui o nosso terminal para baixo e a gente vai continuar nas nossas rotas. Então, feitas as nossas rotas aqui, o que a gente vai criar? A gente vai criar uma estrutura aqui dentro do SRC para organizar melhor, porque ó, esse conteúdo ficando aqui, ele não vai ficar tão bem organizado, tá bom? Então a gente vai entrar aqui dentro do SRC e a gente vai criar uma estrutura de pastas aqui para conseguir suportar essa nossa aplicação e deixar ela bem mais organizada, beleza? Então vamos vir aqui, ó, controllers. A gente já vai explicar o que é isso. Na verdade, isso aqui não é um arquivo, isso aqui é uma pasta. Então, new folder, controllers. Beleza, a gente vai criar uma outra pasta também, chamada models, beleza? Feito isso, esse controller model, tá? Aqui faltou o view, só que como isso aqui é uma API, isso aqui não tem view, tá bom? E só tem a parte de controllers e a parte de models. As models são responsáveis por controlar os nossos dados e especificamente a intervenção com o banco de dados através de uma coleção. Então, cada coleção vai ser uma model diferente. Bem como também as controllers, que vão ter todas as nossas regras de negócio e vai ficar responsável por validar dado, vai ser responsável também por enviar os dados para nossa model, vai ser responsável por fazer certas conversões, enfim. Então, a gente vai poder mexer tudo aqui nessa controller. E a gente vai ter um arquivo de WhatsApp que vai, de fato, enviar as mensagens de WhatsApp. Então, separe as coisas, tá? A gente tem a API, tá? Que é a nossa index, que é a nossa API aqui rodando com o Express, beleza? Dentro das rotas, são as rotas, que são os caminhos onde a gente vai chamar as requisições dentro desse chat que vai acontecer, tá? E esse chat vai encaminhar para as nossas controllers, que por sua vez vai gravar dados, vai validar ou vai fazer alguma conversão de dado ali em tempo real, beleza? E se precisar mandar uma mensagem, ele vai chamar o nosso arquivo de WhatsApp para enviar uma mensagem para o usuário. Então, a nossa aplicação ela tá bem organizada, tá? A gente separou a camada de API da camada de envio de WhatsApp. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona esse envio de WhatsApp, mas vamos seguir aqui. Beleza, então, perfeito. Eu vou entrar aqui dentro da nossa controller, vou criar um arquivo chamado login controller.js, beleza? Entrei aqui, eu já vou começar aqui dando um exports. A nossa rota é a rota de signup. Então vamos fazer assim, ó. Exports.signup, e aí eu vou criar aqui dentro uma função assíncrona, então async, tá? E aí eu vou abrir uma arrow function aqui dentro, tá bom? E essa nossa arrow function vai receber o rec e o res, tá bom? Feito isso, eu já tenho aqui exportado uma função, eu consigo fazer o mesmo processo que tem aqui dentro, só que lá dentro agora da minha controller, beleza? A gente deixa bem mais organizado dessa forma. Para você ter uma noção, a gente vai fazer o seguinte, ó, ao invés de criar uma função aqui dentro, a gente vai importar, então eu vou dar um const login controller, e a gente vai importar ela de dentro do nosso arquivo aqui, tá bom? Então, controllers login controller. Feito isso aqui, ó, você vai vendo ali que ele já vai retornando se tem erro, se não, tá? Por enquanto ele não deu erro nenhum, tá? Mas eu vou entrar aqui, ó, login controller.signup, que é a nossa função lá dentro, tá? Vamos ver se ele vai dar algum erro. Ó, ele já restartou a nossa aplicação, não deu nenhum erro, tá? Entrando aqui, ó, dentro do nosso login controller, a gente está exportando o signup como uma função assíncrona, e é isso, tá bem simplificado, bem simples mesmo. Então, vamos tentar rodar, vamos tentar entrar aqui no navegador para ver o que vai acontecer novamente. Então, na mesma rota, vamos atualizar, ele retornou a mesma coisa, porque a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que desacoplando, né? Tirando desse arquivo de rotas a responsabilidade por retornar algum dado, tá bom? Então, em programação, a primeira lição é: tente desacoplar coisas, tá? Existe dentro da programação alguns princípios, tá? De melhores práticas de código, né?
Um deles é o Solid, tá? E o princípio mais importante dentro do Solid é o princípio de responsabilidade única. Ele diz que cada arquivo tem que ter apenas uma responsabilidade. Esse arquivo aqui, ele tá com uma responsabilidade só, que é a de rotas, né? Tudo ligado a rotas está aqui dentro, beleza? E nossa login controller, tudo que tem a ver com o nosso login, beleza? Feito isso aqui, a gente já tem aqui uma controller, tá? A gente vai agora modificar aqui na rota, que não é mais uma rota get, é uma rota post. E se você for ver, eu salvei aqui, ó, ele não vai dar erro, tá? Mas se eu entrar lá no navegador e atualizar, ele vai dar um erro, ó. Ele tá dizendo que cannot get /signap. Essa rota ela não existe mais, porque o navegador ele só consegue pegar as rotas do tipo get, tá bom? As rotas do tipo post, a gente vai ter que utilizar o Insomnia, que é o que eu pedi para vocês baixarem na aula passada, beleza? Então, a gente pode ver um pouquinho sobre como criar rotas, mas a gente vai dar continuidade aqui para criar a nossa primeira. Simples, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que a gente vai criar durante o projeto com vocês, tá bom? Então, esse é um modelo de como vão ser relacionados cada uma das entidades da nossa aplicação. Então, aqui você tem os clientes. Tá? Os clientes, eles se relacionam com o contexto daquele cliente, qual que é o tipo daquele cliente. Eles se relacionam também com o restaurante. Então, aquele cliente, ele foi cadastrado primeiro em qual restaurante. Então, é uma aplicação que ela pode ser evoluída muito fácil para um bot que ele é multi-restaurante, que ele é multi-cliente, enfim, todo esse esquema. Então, os produtos, por exemplo, cada produto tem uma categoria, tá? E essa categoria, ela tem um restaurante também, tá? Então, o pedido, ele é de um restaurante, que é de um cliente, enfim, toda uma interface que ela é totalmente amarrada para a gente conseguir fazer o carrinho de compras, né? Porque por baixo dos panos existe um carrinho. Também existe a gente conseguir amarrar o cliente àquele restaurante específico, tá? Então tem todo um esquema, tá? Então cada WhatsApp vai ter ali um restaurante específico para aquele número, para aquela empresa. E a gente consegue fornecer a mesma aplicação para uma outra empresa, entendeu? Então é muito legal a complexidade. E a gente vai melhorando ao longo do tempo aqui, tá? Agora a gente precisa criar a nossa model, beleza? Essa model aqui que vai fazer com que a gente consiga cadastrar um novo restaurante nessa daqui de cadastro, nessa rota de cadastro, beleza? Então aqui eu vou criar aqui um restaurante, tá? Restaurant.js, e dentro desse restaurante eu vou precisar agora instalar eu vou precisar instalar algumas coisas aqui dentro, beleza? Beleza, então, agora instalado a nossa aplicação, vou acessar o nosso terminal normal aqui e vou basicamente chamar esse nosso cara aqui, né, que é o Mongoose, beleza? Então, required, e eu vou chamar ele aqui dentro, MongoDB não, Mongoose. Beleza, feito isso, eu preciso agora criar uma outra constante que vai chamar schema. Tá? Eu vou chamar ela de schema, que é o nome que a gente utiliza para esse tipo de aplicação. E aí aqui dentro eu vou pegar mongoose.schema. Schema. Beleza. E aí esse esquema agora meu tem tudo que eu preciso para a gente conseguir criar o nosso esquema, né? Quais são os dados que a gente vai enviar para esse banco de dados. Então eu vou chamar aqui de restaurante. Eu vou trocar aqui para restaurante também. E para padronizar, vou deixar com letra maiúscula. Restaurante, que vai ser igual a esquema, que é o esquema que eu estou pegando aqui de cima, tá? E aí eu vou abrir um JSON e eu vou colar as configurações que eu tenho aqui, tá? Essas configurações eu peguei do projeto pronto, para não perder muito tempo. Mas basicamente o que acontece aqui, ó. Deixa eu até organizar isso aqui melhor. Enfim, eu vou terminar de organizar e a gente já volta. Beleza, agora eu terminei aqui. Seguinte, a gente tem um conjunto de dados que o usuário ele vai ter que enviar, tá? E aí a gente consegue definir ele como obrigatório ou não, tá? Quando for criar um restaurante. Legal? Então aqui, por exemplo, eu tenho o nome do restaurante, o e-mail que esse restaurante vai ter,
a senha, um telefone, um endereço, que é a partir das coordenadas desse restaurante, o Instagram, o Facebook, o Twitter, tá? E a data de cadastro desse restaurante, beleza? A partir desse objeto de configurações, a gente tem alguns detalhes, tá? Aqui dentro de cada um dos dados, eu posso definir um tipo, né, para cada esse dado. Nesse caso aqui do nome é uma string, e se ele é obrigatório ou não. Então, se eu quiser colocar ele como não obrigatório, ou simplesmente eu apago isso aqui, porque por default ele é false, ou eu deixo aqui como true, beleza? E o e-mail também o mesmo esquema, tá? Então, a única coisa aqui que o e-mail tem de diferente é o unique, tá? Que ele tem que ser único dentro do banco de dados. Se existir algum outro registro com esse mesmo e-mail, ele não vai deixar eu cadastrar, beleza? A senha, o telefone tem mais um dado aqui, ó, mais um parâmetro que é o validate, que aí ele vai fazer algumas validações, tá? Que o número ele tem que ter certo quantidade de caractere, enfim, tá? E aí aqui ele faz essa validação. O endereço, no caso, ele é um array, tá bom? Então, por isso que ele tem este formato que eu posso definir a latitude e a longitude do meu restaurante aqui dentro, tá bom? E fora isso, ele tem um dado a mais, que é um número, tá? Que é uma string. Porque tem números que tem X, enfim. B, A, enfim, tipo 110B, 110A. O Instagram, que é uma string, Facebook e o Twitter também, e a data, que é uma função do JavaScript, que é o date.now, beleza? Que ele vai pegar a data que a requisição está sendo enviada. Então aqui embaixo eu vou dar um module.exports, que é igual. Beleza, agora eu vou pegar o nosso Mongoose, eu vou pegar a nossa model e vou passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro, eu vou dizer que ele é o restaurante, beleza? E o segundo parâmetro, que é assim que ele vai gravar lá no banco de dados, tá? Restaurante. E o segundo parâmetro é o nosso restaurante, que é o nosso objeto de configuração da nossa esquema, tá bom? Beleza? Feito isso, salvei aqui, a nossa model continua funcionando direitinho aqui para nós, tá bom? Então, agora eu vou fechar esse index, vou fechar nossa rota, vou fechar o nosso whatsapp.js e vou entrar somente aqui agora na nossa login controller. Beleza, agora eu preciso instalar mais uma dependência aqui, que vai ser o cara que vai transformar a senha do usuário, a senha do restaurante, na verdade, em uma hash, tá? Um dado criptografado. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui e vou instalar com o yarn add um password hash. Beleza? Essa biblioteca vai ajudar a gente a criptografar o dado da senha do usuário, tá? Todos os dados que a gente, inclusive, vai poder ver, eles são armazenados dentro da nossa requisição.body, tá? Então, todos os dados vão vir aqui. Então, se o usuário mandou a senha, ele vai vir assim. Se ele mandou o e-mail, ele vai vir assim, tá? Então, basicamente, a gente precisa pegar a senha e transformar em alguma coisa, em uma hash, tá bom? Então, eu basicamente vou pegar o hackBody e eu posso pegar a senha simplesmente desestruturando dessa forma, tá bom? Então, o usuário ele vai mandar dentro do hackBody a senha e eu vou desestruturar, tá? E vou pegar a senha de dentro da nosso hackBody. Beleza, depois de ter pego a senha, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente, criar aqui uma nova senha, tá? Senha, que é igual a password hash, que aí vai ter uma função chamada generate, e aí eu vou passar essa senha aqui, passar essa senha que foi passada na nossa requisição, beleza? Mas para utilizar esse cara aqui, eu preciso importá-lo aqui dentro da nossa aplicação. Então, const password hash, que é igual a required, e aí eu vou chamar ele aqui dentro, password hash. Beleza? Feito isso, agora o nosso password hash, ele existe e ele vai acontecer aqui dentro, tá? Ele vai fazer essa geração de senha aqui dentro. Eu vou até trocar o nome aqui para hashed password, tá? Que basicamente agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o nosso hackBody,
ponto senha e substituir pela senha codificada, criptografada, beleza? Feito isso, eu vou fazer só um ajuste aqui, ó, para ele esperar, tá? Como a nossa função é assíncrona, então se eu botar um await, ele vai esperar isso aqui ficar pronto para depois colocar aqui para a gente seguir com um processo aqui, tá bom? Então, o próximo passo agora é mandar os dados do RecBuddy para dentro da nossa model, tá? Que vai gravar lá no banco de dados. Ainda falta algumas coisas, a gente configurar a conexão com o banco de dados, mas vamos terminar essa rota aqui, tá? Para depois a gente fazer essa configuração direitinho aqui, tá bom? Então aqui dentro eu vou dar um const, vou chamar ela de restaurante, que é igual, tá, a required ponto barra, né? Vamos ver o que ele aparece aqui. Eu tô aqui, vamos dar um ponto barra, que ele vai voltar para controller, para src. Então vamos entrar na model e vamos pegar o restaurante. Beleza. Dentro do restaurante, o que a gente consegue fazer? Pegar aqui o restaurante, ponto, se eu der um Ctrl barra, ele tem uma série de métodos que eu posso utilizar, tá? Tem um método que chama create, tá bom? Esse método, ele recebe alguns parâmetros. O primeiro são os dados que eu quero enviar, tá? Que eu quero gravar no banco de dados. Então, eu quero gravar quais dados? O RecBuddy, tá? Mas para enviar como um array, eu tenho que enviar desta forma, beleza? E o segundo parâmetro, eu posso identificar algum erro aqui dentro desse processo e simplesmente retornar alguma coisa, tá bom? Então aqui eu posso dar um res.json com erro 400 e com... não, aqui na verdade é um status, né? Status com um JSON e simplesmente retornar aqui alguns dados nesse JSON. Primeiro é que houve um erro, então error true, e uma message, tá, que eu posso personalizar. Então, erro ao enviar ou ao cadastrar o restaurante. Restaurante, beleza. Feito isso aqui, a gente está interceptando o erro. Vamos só desestruturar aqui, né? Organizar melhor essa aplicação para ficar mais fácil de ver, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo isso. Se não entrar no erro, eu posso, aqui embaixo, dar um res.status do tipo 200.json. E aí aqui dentro, né, eu consigo retornar o nosso código de status, no caso de sucesso, tá bom? Então, no caso de sucesso, eu vou retornar aqui com um error, com false, tá? E uma message com restaurante cadastrado com sucesso, beleza? Salvei isso aqui, ele tá dando um erro. Tá, faltou um pequeno detalhe aqui, que é o seguinte, ó. Dentro eu consigo pegar o erro, tá? Só que aqui dentro eu preciso fazer uma verificação através de um if, se o erro, ele de fato existe, tá bom? Então, eu vou fazer essa verificação aqui dentro desse meu if, beleza? E aí eu não preciso desse cara aqui. Tá tudo certo. Agora, tá faltando só algum cara fechar aqui. Beleza, tá faltando a gente fechar essa chave aqui embaixo. Beleza. Feito isso, a nossa função ela tá pronta. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando a senha, desestruturando, peguei a senha, tô transformando minha senha em uma hash, tá? Através dessa biblioteca que é a password hash, eu gero uma senha e passo para essa hashed, na verdade, né? Hashed password, beleza? E aqui eu coloco dentro do RecBuddy num parâmetro novo que é a senha, tá? Então eu substituí a senha antiga por uma hash agora. E aí eu pego o meu restaurante, que é a minha model, e mando uma função que é o create para inserir no banco de dados todos os dados da nossa RecBuddy. Se tiver um erro, eu mando esse detalhe aqui, se não, eu retorno que o restaurante foi cadastrado com sucesso, beleza? A gente agora vai fazer todas as configurações para conexão
dessa API aqui, né, do Mongo com o banco de dados, para a gente ficar tudo certo, mas a nossa primeira rota de cadastro está pronta, beleza? Beleza, então, aqui dentro do site do Mongoose, então, Mongoose NPM, ó, Mongoose NPM, tem todas as instruções de como que você conecta a base de dados através do Mongoose, tá? E tem algumas informações aqui importantes que a gente precisa utilizar, ó. Ele tem alguns parâmetros que servem para fazer uma configuração do seu banco de dados, que você precisa copiar daqui, tá? Então, entra aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo do vídeo também, tá? Para vocês utilizarem enquanto estiverem desenvolvendo, tá? Mas basicamente eu vou copiar essa parte aqui. A gente não vai utilizar exatamente desta forma, né? Mas eu vou levar como base isso aqui, tá bom? Então eu vou criar aqui um arquivo chamado database.js. Esse arquivo, basicamente, então, eu preciso importar o Mongoose de dentro do Mongoose, require Mongoose, beleza? Feito isso, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar os nossos arquivos de configuração, tá? Então, eu vou criar primeiro uma constante chamada URI. Essa constante URI vai ter lá o seu caminho de conexão, tá bom? Então, o meu caminho de conexão é esse aqui, só que eu vou chamar aqui de overzap, beleza? Feito isso aqui, eu preciso agora criar uma outra constante chamada options, que é o que ele está dizendo aqui, tá? E essa minha options vai ser um objeto que vai conter tudo isso aqui, beleza? Feito isso aqui, beleza, eu já tenho boa parte do processo aqui, tá? Então eu vou chamar aqui embaixo. Beleza, então agora para fazer funcionar a gente precisa chamar o mongoose.connect. E aí eu preciso passar duas coisas. Eu preciso passar a URI, que eu vou até colocar em maiúsculo aqui, URI. URI. Deixar juntinho isso aqui, vou chamar de options também em maiúsculo, tá? E vou passar as minhas options, beleza? Feito isso aqui, o que eu preciso fazer? Fazer um den para ver se está tudo certo. Um den. E aí dentro desse den, se deu tudo certo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar um console.log com uma mensagem db is up, beleza? Se não, tá? Se catch. Então eu vou capturar o erro, tá? E aí aqui dentro eu vou dar um console log nesse erro, beleza? Aqui tem um espaço a mais. Salvei aqui. Tá tudo agora funfando, beleza? Acho que tem algum erro aqui que ele tá apontando. Ele tá... Na verdade ele tá reclamando que eu não abri. Deixa eu ver. Isso mesmo. Ele estava reclamando aqui que eu não abri as chaves, beleza? Então, vou deixar assim na mesma linha para ficar fácil de entender. E é isso. Isso aqui também. Beleza. Tá feito, tá? Então, a nossa conexão ela deve funcionar dessa forma. Então, vamos lá. Vamos ver como que tá a nossa aplicação, se tem erro. Tá, ó, ele tá rodando da mesma forma. Vou restartar aqui. Tá rodando da mesma forma. Tá. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa importar esse nosso arquivo dentro do nosso index para ele executar aqui antes, tá? Das rotas, inclusive. Antes das rotas ele já precisa estar conectado no banco de dados, tá? Então eu vou importar aqui, tá? Vou tirar só esse cara aqui que é uma variável. E aí aqui em cima eu vou importar a nossa database. Database igual a require. E vamos importar ela de onde ela estiver. Ponto barra, vamos ver onde ela está. Database. Tá difícil. Database. Foi. Então agora a gente só precisa instanciar ela aqui dentro, tá? Para ela conseguir ser startada. Para facilitar o processo aqui, eu consigo fazer só assim, ó.
nem preciso criar uma constante, porque na verdade eu não vou ter nada para fazer aqui com ela. Então, eu vou instanciar ela aqui dentro, ó. Pronto. Então, eu vou chamar ela aqui, ó, required database. Ele vai iniciar ela junto com todo o processo aqui, tá? Ele tá dando um erro aqui, mas aparentemente não tem erro, ó. E a nossa API deu certo lá, tá? Conectou no banco de dados, tá? Ele tava dando um erro, mas agora ele já corrigiu, ó, tá? Não tá mais com erro, não. Vamos lá. Então, a conexão com o banco de dados está certa. A nossa API, né, aqui de criar restaurante, tá tudo certo também. Agora a gente só precisa montar essa consulta dentro do esse post, né, dentro do nosso Insomnia. Feito isso aqui, vamos entrar lá agora nas models, ver o que é dado obrigatório e vamos enviar um post para ver o que vai dar, tá bom? Então, entrando dentro do nosso Insomnia, se você não tem Insomnia ainda, que vai ser o cara que vai conseguir fazer a requisição do tipo post, baixe ele aí, tá? Que ele vai ser importante durante esses dias aí que a gente está desenvolvendo essa aplicação, tá? Deixa ele entrar aqui, né? Processando, carregando. Beleza, para facilitar o processo aqui, eu já criei dentro do meu Insomnia um carinha aqui chamado Overstack, tá? Que é o meu, minha collection, tá? Aqui dentro do Insomnia você consegue dividir por várias collections, tá? Que eu tenho um monte. Então cria aqui, ó, create. Você pode criar aqui, ó, request collection, tá bom? Eu já criei a minha, tá? Então eu não preciso criar, eu tenho todas as coisas que a gente vai utilizar, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo do vídeo como download, tá bom? Se você está assistindo pelo YouTube, provavelmente você não tem o link para download. Então, entra no nosso portal, que o link vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? Acessa os links para download e aqui vai ter o Insomnia, vai ter o código-fonte, vai ter o link dos desafios e outros links que a gente deixar durante o vídeo, tá bom? Beleza? Feito isso aqui, o que eu tenho aqui, ó? SignUp, eu montei um JSON que tem os dados, tá? Tem o nome, tem o e-mail, tem a senha, tem o telefone, tem o endereço com as coordenadas, tá? Eu peguei as coordenadas através do Google Maps. Se você entrar no Google Maps, como que eu faço para pegar as coordenadas, então? Então, Google Maps, aí você vai pegar aqui, ó, por exemplo, pegar aqui uma direction. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, sei lá, deixa eu pegar aqui um outro lugar. Então, eu vou pegar aqui, ó, próximo do Brás, em São Paulo. A maioria de vocês devem conhecer o Brás, em São Paulo. Então, eu acessei, ó, ele vai te dar aqui, ó, uma latitude, tá? Que é esse menos 23, tal. E uma longitude, não precisa do 13.23Z, porque isso aqui é o zoom que eu estou dando no mapa, tá bom? Então, isso aqui é a longitude e isso é a latitude. Você copia esses parâmetros e manda aqui para a API, ó, tá? Então, coloquei aqui latitude, longitude, tá? Pausa o vídeo, tá? Copia esse JSON. Eu também fiz uma outra coisa. Eu criei uma URL de dev, tá? Então, você vai vir aqui em Environment, Manage Environment e vai criar uma dev URL. E essa dev URL é a minha HTTP, localhost 8000, né? Na verdade, 8000 não, é 8080, beleza? Salvei isso aqui. E aí, quando você clicar aqui, ó, agora você vai ter uma opção de dev URL, tá bom? E isso facilita para não precisar ficar digitando toda vez. Você só vai digitar a rota, tá? Que é a SignUp. Então, vamos enviar essa rota aqui e vamos ver se vai dar tudo certo. Então, send, vamos ver se vai dar tudo certo. Restaurante cadastrado com sucesso. E como que eu vejo isso, tá? Você, no começo do vídeo, né, nas primeiras aulas, eu pedi para você baixar o MongoDB Compass, tá? Esse MongoDB na verdade, é um interpretador gráfico do MongoDB, que é o banco de dados que a gente está utilizando, beleza? Então, é só iniciar ele aqui. Deixa ele iniciar que a gente vai ver. Beleza, iniciei ele aqui, é só acessar localhost, connect. E aí, beleza, ele vai trazer todas as bases de dados que a gente já teve aqui dentro, tá bom? E a base de dados que a gente escolheu é a Overzap. Repara que ele já criou aqui a base de dados pra gente. Então, ó,
ele já criou também uma collection chamada restaurante e cadastrou o restaurante que a gente acabou de mandar via API. Olha que top, tá? E se a gente quiser, por exemplo, enviar novamente esse dado, ele vai estourar um erro pra gente. Então, erro ao cadastrar o restaurante, e lá no console ele postou pra gente aqui, ó, um erro, tá? Por quê? Porque esse e-mail ele já existe, tá bom? Então, por isso que ele deu um erro aqui, ó. Ele deu um erro aqui no nosso console, mas o nosso restaurante já existe, por isso que ele não consegue enviar novamente, beleza? Então, a nossa primeira API, né, a primeira collection foi criada, tá? A partir de amanhã a gente vai começar a criar Midway, vai começar a criar outras rotas dentro da nossa aplicação e também a parte do WhatsApp, que é a parte mais legal desse projeto. Mas primeiro a gente teve que criar toda uma base, tá, do projeto que a gente vai trabalhar para depois começar a enviar, né, a partir dessa API, conseguir enviar o WhatsApp automaticamente, beleza? Então, muito obrigado por hoje e até amanhã.